Abra sua Bíblia comigo em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Deixa eu me lembrar o verso aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 2, verso 12 em diante. Bom, a Bíblia diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. A NVI traz a tradução: coisas espirituais com pessoas espirituais. Ele continua no 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. A NVI trouxe: o homem natural discerne, entende todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Queridos, nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma coisa que Deus tem trazido de maneira extraordinária no meu coração. É necessário que nós nos movamos com sabedoria espiritual. E aqui a Bíblia diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos foi dado gratuitamente. E nós temos que começar a, literalmente, não assim um dia na semana, um dia no mês, de vez em quando, ter olhos espirituais, mas nós precisamos ter olhos espirituais todo tempo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque foi mediante a esse entendimento espiritual que eu comecei a ter a minha vida mudada, transformada pelo Senhor. Bom, e agora avança um pouco comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, eu quero mostrar para vocês como que isso veio até nós, esse entendimento espiritual. Porque na nova aliança, que o mediador é Cristo, o Senhor, quando subiu, ele disse aos apóstolos: mas eu vos enviarei o Consolador, e ele vos lembrará todas as coisas, ele vos ensinará todas as coisas. Bom, aqui no capítulo 3, Paulo vem fazendo uma comparação entre a antiga aliança, que ele até chama aqui no verso 7 de o ministério da morte, e depois a antiga aliança e a nova aliança, que nos foi dada por Cristo. No verso 8 ele fala assim, verso 7, perdão: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem olhar a face de Moisés por causa do seu rosto, ainda que desvanecesse. O rosto de Moisés brilhava, um pouco tempo depois ele já voltava ao normal, né? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, assim, no verso 12, deixa eu concluir o raciocínio. Verso 12 ele fala: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que se punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação que se desvanecia, mas os sentidos deles, embora os sentidos deles, eles não entendiam, né? Porque até o dia de hoje,
quando fazem a leitura da aliança, da antiga aliança, o mesmo véu permanece, ou seja, eles não entendem. Assim como Moisés colocava o véu na face, as pessoas que não são espirituais, ele está falando aqui do judeu, né, de forma geral, que essas pessoas não têm o entendimento de Cristo. Continuar lendo, porque até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado em Cristo, que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, a lei, o véu está posto sobre o coração deles. Guarde isso, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito Santo. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, olhando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor. Só até aqui. Bom, o que eu quero compartilhar com vocês é que não há vida cristã sem a comunhão com o Espírito Santo. Na conhecida bênção apostólica, eu gosto muito quando o pastor Eus no domingo ele nos abençoa dessa forma, né? Que ele diz que o amor de Deus nosso Pai, a maravilhosa graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então, meus queridos, nós podemos ver que nós não vivemos, pois foi depositado em nós não vivemos essa cegueira espiritual, mas mesmo assim, que o Espírito Santo que veio habitar em nós, ele veio fazer morada em nós, a Bíblia diz que ele é como fogo, então ele tem que ser aceso, tem que haver em nós um incentivo, tem que haver em nós uma perseverança, tem que haver em nós uma intrepidez, como diz o livro de Hebreus 10:9, diz que mediante a obra da cruz, nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, e é essa disposição, é essa vontade de querer ter comunhão, relacionamento, vida espiritual, que nos trará a sabedoria do Espírito Santo. E essa sabedoria é aquela sabedoria que faz com que nós olhemos para a situação, por exemplo, momento de pandemia, de forma geral, crise para tudo quanto é lado, né? Mas aí o pastor vem aqui na igreja, fala, irmão, você tem que entregar seus dízimos, você tem que entregar sua oferta. Você fala isso para uma pessoa que não tem os olhos espirituais abertos, ele fala, isso é loucura, você está pagando as contas do pastor, você está jogando seu dinheiro fora. Mas o que acontece, meu querido? Ele não tem entendimento espiritual. Agora, eu e você, quando somos ministrados pelo Espírito Santo de Deus, seja aqui, seja na nossa casa, onde quer que for, quando nós nos colocamos à disposição dele, falando assim, Espírito Santo, fala comigo, me direciona, traz ao meu coração a realidade do mundo espiritual e não a do mundo natural. A palavra diz que o Senhor Jesus, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meu querido, a bênção já está lá, ela já está provida, ela já está proposta para mim e para você. Agora, quando eu e você não caminhamos com os olhos espirituais abertos, essas bênçãos, infelizmente, só ficarão nas regiões celestiais. Elas não vão ser trazidas à realidade natural. Então, nós precisamos nos desprender um pouco do natural. Nós precisamos, verdadeiramente, o pastor estava ministrando no domingo a respeito da oração e falou de Daniel. Aquela palavra, ela mexeu demais comigo. E eu fui para casa e no dia seguinte eu falei, Senhor, eu tenho que ser como Daniel, eu tenho que ser como José. A Bíblia diz que José estava na prisão e Deus, meio que, entre aspas, demorando, né? Porque 30 anos
até que José fosse levantado como governador do Egito. Mas a Bíblia diz que mesmo ele passando poucas e boas, a Bíblia diz, mas o Senhor era com ele. Mas o Senhor era com ele. E eu quero dizer para você, e estou falando isso para mim também, não importa a situação, não importa a circunstância, quando eu e você ativamos a nossa vida espiritual, nós começamos a ter intimidade com o Senhor, o Espírito Santo vai estar falando, como ele falou ao profeta Isaías, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, eu sempre serei contigo. Gente, é o Espírito, a Bíblia acabou de dizer aqui, o Espírito que nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Você consegue se imaginar parecido com Jesus? Na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua serenidade, na sua tranquilidade e no seu poder. Porque quando nós oramos no nome de Jesus, isso quer dizer que foi nos dada uma procuração, nos foi outorgado poder por Cristo, através do seu Espírito, que o ressuscitou dentre os mortos. Vou falar de novo, do seu Espírito que o ressuscitou dentre os mortos, que pode ressuscitar também a minha e a sua vida espiritual, que pode abrir os nossos olhos espirituais, para que nós não só saiamos daqui felizes, não, agora eu vou ter vida de oração, não, agora eu entendi que se eu não me posicionar no Espírito Santo, eu vou continuar sendo esse crente, então eu vou me posicionar, mas aí amanhã, depois de amanhã, vem os problemas da vida e a gente se esvazia. Não, nós não podemos ser assim. E parecer com Cristo é se mover pelo Espírito. A Bíblia diz que quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito e que ele estava cheio do Espírito Santo. Quando ele venceu a circunstância, quando ele passou por tudo que ele tinha que passar ali no deserto, suportou todas as armadilhas do diabo, a Bíblia diz que ele voltou no poder do Espírito Santo. Eu e você podemos nos mover assim, sabe? Eu posso dar testemunhos aqui de pequenas orações que eu fiz, só que eu fiz com fé, eu não fiz mais ou menos, eu não fiz assim, será que Deus vai responder? Não, eu não fiz assim, eu orei com fé, eu falei, Senhor, o Senhor é o meu Deus, eu sirvo ao Senhor, eu sou fiel à Tua palavra, e a Tua palavra diz que o Senhor já me abençoou, agora eu vou tomar posse dessa promessa, dessa bênção que o Senhor trouxe para mim. Eu orei, queridos, em coisa de 30 segundos o Espírito Santo falou para mim, eu vou resolver o problema. O Espírito Santo não resolveu em meia hora, em uma hora, porque nós somos muito imediatistas, né? Mas é um pequeno, não vou nem entrar em detalhes, mas eu tinha um problema mecânico para resolver num carro, e aí ficaria de 550 a 600 reais para arrumar esse defeito. E eu andando para um lado e para o outro, não conseguia de jeito nenhum. E sendo mal atendido, sendo maltratado, eu saí do lugar onde eu estava, me posicionei com o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, o Senhor vai resolver esse problema para mim. Em torno de 3h30 depois, o problema estava resolvido. O dinheiro que eu gastei 160 reais e eu ia gastar 550 reais. E não só isso, fui direcionado para a melhor oficina de Goiânia, sem ser a concessionária, né, perdão, super bem atendido, super bem tratado pelos mecânicos e ver aquele testemunho no meu interior do Espírito Santo. Tá vendo? Eu cuido de você. Eu estou com você nas pequenas e nas grandes coisas. Nas pequenas e nas grandes coisas. A Bíblia diz que quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito.
Então, se eu e você não nos posicionarmos com o Espírito Santo, essa comunhão que nos foi dada pela morte do Senhor, e morte e ressurreição do Senhor, essa comunhão que Ele nos deu, se a gente não nos posicionar, infelizmente, a gente não vai andar em vitória, a gente não vai andar realizando as obras dele aqui na terra e as coisas também que estão nos nossos corações. Bom, eu quero vir aqui agora, volta comigo um pouquinho na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Talvez você pense assim, mas eu não ouço Deus, eu venho na igreja, eu sinto a presença de Deus e tal, mas não passa disso. A Bíblia diz que para que nós vivamos essa comunhão com o Espírito Santo, nós temos que nos afastar do pecado. Nós temos que abrir mão das coisas do mundo, porque é impossível agradar a Deus e ter a presença dele contínua no nosso dia a dia, vivendo no pecado. Não tem jeito. E a Bíblia também diz que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Guarde isso, do pecado, da justiça e do juízo. Bom, aqui em Romanos capítulo 8, verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus que habita em vós, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, talvez você que está aqui, está me ouvindo falar, não está entendendo. Eu estou falando isso porque eu não conheço todos os irmãos que estão aqui, não sei se todos são convertidos ao Senhor. A Bíblia é muito clara que ela diz que aquele que não tem o Espírito, esse não é de Cristo. E eu quero convidar você a conhecer essa pessoa extraordinária, que é o Senhor Jesus. E mediante o nome do Senhor Jesus, tem uma outra pessoa, uma terceira pessoa, tão extraordinária quanto Ele. Quem diz isso é o próprio Senhor Jesus. Se a gente voltar lá nos Evangelhos, que é a pessoa do Espírito Santo, que é essa pessoa que vai trazer à sua vida a realização que carro zero não dá, casa no Alphaville, no Aldeia do Vale, não dá. Eu estou falando para vocês que eu já andei de carro bom, viu? Hoje eu estou andando num carro mais simples, mas já andei num carro bom. Vocês não têm noção quantas vezes eu me sentia vazio. Não pense você que são as bênçãos materiais que vão realizar você como pessoa. Não são. É a comunhão com o Espírito Santo, aqui com a igreja, com os irmãos, na sua casa, onde quer que você esteja. Quando você está cheio do Espírito de Deus, as coisas se tornam diferentes. Não importa a circunstância, você fala assim, hoje eu estou comendo aqui uma carne de ontem. Eu queria estar comendo uma picanha, mas eu estou comendo um acém de ontem. Você está feliz, porque o Espírito de Deus é que te traz alegria. Já estou quase terminando. Bom, então, eu convido você a viver isso que eu estou falando, essa experiência que eu estou tendo no meu dia a dia, né? A termos olhos espirituais, a ter discernimento espiritual. Aqui do verso 14 agora até o verso 17 do Romanos 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, ou seja, o espírito do mundo, no qual você fica preso no pecado, em todo tipo de pecado, seja
imoralidade, seja furto, seja maledicência, você fica aprisionado naquilo ali. A Bíblia está sendo clara que nós não recebemos o espírito de escravidão, o espírito do mundo, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu gosto muito de uma versão que fala assim: se estamos com Ele nos seus sofrimentos, também estaremos com Ele na sua glória. Amém? Queridos, é muito gostoso viver esse relacionamento com Deus. Quando a Bíblia trata de glória, ela não está falando só da glória depois, quando Cristo voltar, ou quando nós morrermos, etc. Ela está falando dos dias atuais, está falando de hoje, de amanhã. Sabe, a situação pode estar difícil, mas amanhã pode estar boa. Mas e se amanhã Deus te trouxer uma bênção, simplesmente uma situação na qual você se encontrava muito difícil, ela ficar assim, clara, tranquila? Eu quero perguntar a você, se você não tiver o Espírito Santo guiando a sua vida, não estou dizendo que você não é crente, mas estou falando assim, se você receber uma promoção, começar a ganhar 20 mil, começar a viver uma vida financeira que todo mundo quer viver, eu vou perguntar com muita sinceridade para você, e você responda para você mesmo: o que é que você vai fazer com essa bênção sem o Espírito Santo? A Bíblia diz que Deus revelou seus feitos a Israel, mas os seus caminhos a Moisés. Existe uma diferença muito grande entre quem está aqui, quem está buscando o Senhor somente pela bênção, e aquele que quer ter a comunhão com o Espírito dele. Moisés disse ao Senhor lá no deserto, falou assim: não importa a bênção, não importa nada, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco, não nos tire deste lugar. Eu não quero Canaã, não quero terra prometida, não quero carro zero, não quero casa em condomínio fechado, alto salário, não quero isso. Se o Senhor não estiver comigo, fique eu aqui no meu casebre, mas que a sua presença esteja comigo o tempo todo. Nós precisamos nos posicionar assim em Deus, para que nós possamos viver não somente as bênçãos naturais, materiais que Deus tem para nós, mas principalmente as espirituais, porque o propósito do Evangelho, querido, além de me salvar e de te salvar, é nos transformar na imagem do Senhor Jesus aqui na terra. E eu quero muito viver isso. Eu sei que não é da noite para o dia, eu sei que demanda tempo, mas tem que haver em mim e em você um posicionamento. Eu quero ser cada dia mais parecido com Cristo. E para finalizar, não existe como você ter entendimento, ainda que você ore muito, que você se coloque lá no seu quarto, você dobre o seu joelho e se quebrante diante do Senhor. Não tem como o Espírito Santo trazer revelação a você se você não se alimenta da palavra dEle. Essa é a palavra dEle. É a palavra dEle. Em Timóteo, em 1 Pedro, diz que as Escrituras são inspiradas por Deus, homens impelidos pelo Espírito Santo é que escreveram isso aqui. Nós precisamos ter relacionamento profundo com a palavra de Deus. Sabe, muitas vezes eu me pego num texto, eu fico num capítulo ou 2 por 3 horas, meditando, eu não entendo, eu olho outra tradução, eu falo: Senhor, me revela, eu quero entender. Você tem que entender que o Espírito Santo, ele vai trazer revelação
no que você já armazenou dentro de você. Agora, se você não armazena nada dentro de você, não tem como o Espírito Santo trazer luz. Não tem como. Você pode até ser um crente fiel, um crente cheio dele, etc. e tudo, mas você nunca vai subir de nível. Eu não estou falando de vida natural, eu estou falando de vida espiritual mesmo, porque para que eu e você vivamos tudo que Deus tem para nós, eu gosto da palavra plenitude. Para que eu e você vivamos a plenitude de Cristo, nós precisamos nos relacionar com a palavra de Deus, porque é mediante a palavra de Deus que o Espírito Santo traz revelação e nós começamos a conhecer o caráter de Deus. E aí sim a gente pode falar como Paulo falou: eu sei em quem eu tenho crido, não é no que, não é numa circunstância, não é no dólar a R$6, a R$5, não é até no meu desemprego hoje, é em quem eu tenho crido. A fé, ela se baseia no caráter de Deus, e o caráter de Deus está revelado nas Escrituras. Amém? Era essa palavra que eu queria ter trazido para vocês no dia de hoje. Essa comunhão com o Espírito Santo, esse entendimento que eu e você precisamos viver voltados para a oração, para que seja... Você vai falar assim para mim hoje assim: eu oro 5 minutos por dia, amanhã ora 10, ora 15, é assim que funciona. Eu nem sei orar, não tem problema. Deus não está querendo você arrumado, bonito, cheio de dinheiro, não. Ele quer você quebrado mesmo, quebrado emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, não interessa. Deus quer você, e é mediante a isso que Ele vai começar a agir na minha e na sua vida. Amém? Obrigado, viu?